Laísa, sou professora da Educação Infantil no Colégio Logosófico, Unidade Goiânia. A experiência com o tema O Cultivo da Obediência Inteligente teve como foco crianças de 4 anos. Observar as movimentações das crianças me inquietava, pois eu identificava crianças com facilidade para obedecer e outras que demonstravam a propensão à desobediência. Me perguntei, por que algumas crianças têm a tendência a obedecer e outras não? Quem obedece entende os benefícios desse valor para a vida ou obedecem por temor ou por acatamento cego? Porque no ser humano existe a resistência para obedecer. Depois, fiz o exercício de observar a mim mesma, com as seguintes reflexões. Como o valor da obediência me foi ensinado? Me foram explicados os benefícios de obedecer? Com as reflexões e recordações, concluí que fui ensinada a cultivar a obediência com base no temor. Uma obediência passiva, a qual se acata cegamente às normas e regras impostas sem reflexão, sem compreender e experimentar os benefícios em cultivar a obediência, e que não ensina a pensar, e, consequentemente, não propiciando o conhecimento de si mesmo. Com a aplicação do método logosófico, que visa a formação integral do ser humano, como docente, não queria que meus alunos acatassem cegamente, e sim que entendessem os benefícios do valor da obediência. No livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, na página 67, parágrafo 2, ensina: é imprescindível fazer a criança saber que a obediência está condicionada a princípios de disciplina e de bem. Compreendi que a obediência está ligada a princípios de bem e disciplina. É preciso entender ao que se obedece, o motivo e os benefícios que isso traz para o coletivo e individualmente. Com base nesse estudo individual, iniciei a experiência. Com o apoio da música Ser Feliz, faixa 4 do CD logosófico Ser Feliz, elaboramos uma lista do que era preciso para ser feliz. E as crianças responderam: colaborar, brincar com o amigo, ser obediente, cuidar das pessoas e escutar. A cada item citado, perguntamos o motivo pelo qual o escolheram. Como esse item estaria relacionado com ser feliz? E as crianças responderam: brincar com um amigo faz amizade, e isso deixa feliz. Quando é obediente, faz coisas boas, por isso é feliz. Queria conduzir a experiência para que pudessem comprovar que um dos benefícios de cultivar a obediência é ficar feliz. Sendo assim, perguntei: vocês querem ou não serem felizes? E quando vocês têm atitudes de descumprirem com as regras e combinados, seja dos jogos ou do contexto geral, ficam felizes? Se não ficam, por que deixam isso acontecer? Assim, convidei para explorar sobre a obediência, que era o valor que estávamos precisando cultivar na turma do Infantil 4, pois estavam perdendo a oportunidade de aprender e ficando nervosos quando isso acontecia. Grifamos assim o item da lista, ser obediente. Propusemos então que desenhassem uma imagem do que para elas representava a obediência. A grande maioria escolheu desenhar o coração, e outros representaram por flores, e explicaram: coração porque significa amor, e flor porque nasce da semente. Valorizei as manifestações e despertei que podemos cultivar a semente da obediência, e perguntei onde seria o cultivo, e uma criança respondeu: se cultivar na mente, fica mais inteligente, e no coração fica com mais amor. Durante essa primeira atividade de apresentação, antes do momento de pintar e registrar, uma criança que tinha muito presente a desobediência saiu da sala por 5 vezes. Ao retornar, observou que todos os colegas estavam envolvidos na atividade artística
e com isso ficou irritado e triste, pois havia perdido a explicação e a professora estava encaminhando o grupo, e ele precisaria esperar para realizar. Nesse momento, as crianças observaram a agitação do colega e manifestaram: está triste porque não obedeceu. Perguntei para a criança o motivo pelo qual ele saiu da sala, que já havia observado esse comportamento anteriormente, e que assim, quando desobedece à regra de ficar com os colegas na sala, perde a oportunidade de aprender e de realizar, pois não sabe o que é para fazer. Refletir com ele sobre a importância de obedecer, de acordo com as reflexões da lista, e também que o mais importante era ele descobrir o que acontecia na sua casa mental, que o levava a desobedecer, já que ele sabia os benefícios da obediência. Em seguida, expliquei a atividade e ele realizou com alegria. Confeccionamos o pote do interno. Cada criança confeccionou o seu. Com uma garrafa PET, colocamos água, glitter, tinta, brocal, recortes de EVA e lantejoulas. Conversamos que o pote era como nossa mente. Quando o pensamento de desobediência se manifestava, era como se nosso pote se agitasse. Todos os elementos ficavam bagunçados. Não era possível ver nada dentro dele. E quando íamos nos acalmando, colocando cada pensamento em seu lugar, ouvindo com atenção as orientações, os elementos dentro do pote iam se organizando. Vivemos experiências de jogos sem regras. Nesse momento, as crianças observaram que surgiam conflitos, que era necessário estabelecer regras e cumpri-las para que o jogo desse certo. As crianças que demonstravam a desobediência se irritavam. Percebendo essas movimentações, demos a elas a oportunidade para sugerir as regras dos jogos, e assim elas fizeram. Quando desobedeciam, refletíamos sobre o que faltou, o que aconteceu na sua casa mental, e o que gerou nos demais, e como elas estavam se sentindo. Exploramos ao longo da experiência o jogo de dominó, explorando o conceito de adição. As crianças se organizavam em duplas e dividiam as peças entre si. Quem iniciava a partida colocava no centro da rodinha uma peça com a quantidade máxima de pontinhos, e a outra criança, para ganhar, deveria colocar uma de quantidade igual ou superior. As crianças que revelavam a desobediência, elas conseguiam seguir com as regras do jogo. Porém, quando perdiam a partida, se irritavam. Aproveitamos a oportunidade para refletir que todos estavam ganhando e que citassem o que ganhavam além da partida. E as crianças responderam: eu aprendi a contar os pontinhos, descobri qual é a peça com maior quantidade. Aprendi a separar peças igualmente para mim e meu colega. Assim refletimos que, seguindo as regras, todos ganham conhecimentos. A cada experiência proposta, ressaltávamos a importância de descobrir a causa da desobediência e como fazer para mudar o estado interno. E um exercício para ajudar a serenar era ensinar a recordar. Recordar o que acontece depois que desobedece. O que acontece com o colega quando atua com descontrole e irritabilidade. E recordar que eles já tinham o conhecimento dos benefícios de obedecer. Ao final do ano, foram demonstrando compreender a importância de obedecer às regras e percebendo os benefícios. Os episódios de irritabilidade por perder foram menos frequentes. Foram percebendo que seguir as regras dos jogos de dominó, criadas por eles mesmos, além de ficarem felizes, também aprendiam. Ao final da experiência, comprovei que as sementes de bem foram lançadas e que estavam começando a germinar. As crianças relataram que estavam fazendo esforço para cultivarem a obediência na escola e em casa também. Resultados felizes foram obtidos devido aos elementos que a pedagogia logosófica oferece para a formação integral dos seres. A obediência vinculada a princípios de bem
e disciplina.